Meditações do Evangelho de João. João capítulo 3, do verso 9 ao verso 21. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Nestes versículos nós temos a segunda parte da conversa entre nosso Senhor Jesus Cristo e Nicodemos. E o que podemos perceber é que uma lição sobre regeneração é imediatamente seguida por uma lição sobre justificação. Toda esta passagem deve ser sempre lida com reverência e afeição. Ela contém palavras que trouxeram a vida eterna a milhares de almas. Em primeiro lugar, esses versículos nos mostram quão grande pode ser a ignorância espiritual na mente de um homem inteligente e instruído. Vemos aqui um mestre em Israel, que não conhecia os primeiros elementos da religião salvadora. Nicodemos ouve falar do novo nascimento e imediatamente exclama: como pode ser estas coisas? Essa ignorância de Nicodemos sobre assuntos elementares da fé nos leva a pensar sobre a ignorância religiosa do povo judeu daquela época. Vejam, se tamanha era a escuridão de um mestre judeu sobre coisas elementares, qual então deveria ser o estado do povo judeu? De fato, era um tempo muito oportuno para a vinda de Cristo. Os pastores de Israel haviam deixado de alimentar o povo com conhecimento. Eram cegos guiando cegos e ambos caíam no abismo. Infelizmente, a ignorância como a de Nicodemos é muito comum na Igreja de Cristo. Nunca devemos nos surpreender ao encontrar essa ignorância em lugares onde razoavelmente esperaríamos conhecimento. Aprendizado, posição social e altos cargos eclesiásticos não são prova de que o ministro é ensinado pelo Espírito Santo. Os sucessores de Nicodemos em todas as eras são muito mais numerosos que os sucessores de Pedro. Em nenhum ponto a ignorância religiosa é tão frequente quanto no conhecimento da obra do Espírito Santo. Aquela velha pedra que fez Nicodemos tropeçar continua sendo motivo de tropeço para milhares de pessoas nos dias de hoje, assim como foi nos tempos de Cristo. Como Paulo escreveu aos Coríntios: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Feliz é aquela pessoa que aprendeu a examinar todas as coisas pela Escritura e a não chamar ninguém de mestre sobre a terra. Em segundo lugar, esses versículos também nos mostram a fonte original da qual a salvação do homem procede. Essa fonte é o amor de Deus Pai. Nosso Senhor disse a Nicodemos: porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este maravilhoso versículo foi justamente chamado por Lutero de a Bíblia em miniatura. Nenhuma parte desse verso é tão profundamente importante quanto as 5 primeiras palavras: porque Deus amou o mundo. O amor aqui mencionado não é aquele amor especial com que o Pai olha para os seus eleitos, mas sim a imensa compaixão e misericórdia com que ele considera toda a raça humana.
O objeto desse amor não é apenas o pequeno rebanho que o Pai deu a Cristo desde a eternidade, mas sim o mundo inteiro de pecadores, sem exceção. Há um sentido profundo no qual Deus ama esse mundo. Ele olha com compaixão e com misericórdia para todos os que Ele criou. Deus não ama os seus pecados, mas Ele ama as suas almas. As suas misericórdias são sobre todas as suas obras, como está no Salmo 145, versículo 9. Cristo é o dom gracioso de Deus para todo mundo. Portanto, devemos tomar cuidado para que a nossa visão sobre o amor de Deus seja bíblica e bem definida. Este é um assunto no qual abundam erros de ambos os lados. Por um lado, nós devemos nos guardar de opiniões vagas e exageradas. Precisamos afirmar com firmeza que Deus odeia a impiedade e que o fim de todos os que persistem no pecado será a destruição. Alguém disse certa vez que o amor de Deus é mais profundo que o inferno, e isso não é verdade. Não é verdade que Deus amou o mundo de tal maneira que toda a humanidade vai ser salva no final. A verdade é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para ser o Salvador de todos os que creem. O amor de Deus é oferecido a todos os homens de forma livre, completa, honesta e irrestrita. Contudo, esse amor flui apenas por meio de um único canal, que é a redenção de Cristo. Aquele que rejeita Cristo se excluiu do amor de Deus e perecerá para sempre. Por outro lado, também devemos nos guardar de opiniões estreitas e limitadas. Não devemos hesitar em dizer a qualquer pecador que Deus o ama. Não é verdade que Deus se importa apenas com seus eleitos ou que Cristo não pode ser oferecido a ninguém além daqueles que são predestinados para a vida eterna. Isso é errado. Há sim uma bondade e um amor em Deus para com toda a humanidade. Foi por causa desse amor que Cristo veio ao mundo e morreu na cruz. É muito importante não sermos mais sábios do que aquilo que está escrito, nem mais sistemáticos em nossas declarações do que a própria Escritura. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Em terceiro lugar, esses versículos também nos mostram o plano peculiar pelo qual o amor de Deus providenciou a salvação dos pecadores. Esse plano é a morte expiatória de Cristo na cruz. Nosso Senhor Jesus disse a Nicodemos: "E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Quando Jesus disse que seria levantado, Nosso Senhor estava se referindo à sua própria morte na cruz. Essa morte foi designada por Deus para ser a vida do mundo. Desde toda a eternidade, a morte de Jesus foi ordenada para ser a grande propiciação e a grande satisfação pelo pecado da humanidade. Foi o pagamento por um substituto e um representante todo-poderoso da enorme dívida do homem para com Deus. Quando Cristo morreu na cruz, todos os nossos pecados foram colocados sobre ele. Ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito maldição por nós. Por sua morte, Jesus adquiriu perdão e redenção completa para os pecadores. No livro de Números, Moisés relata o ataque de serpentes no acampamento de Israel, ocorrido por causa da murmuração do povo. Deus então orienta o seu servo Moisés a fazer uma serpente de bronze, de forma que todo aquele que mirasse o olhar nessa serpente seria curado e viveria. E assim aconteceu. Ou seja, aquela serpente de bronze trouxe cura e restauração para todos os que haviam sido mordidos pelas serpentes. Da mesma forma, Cristo crucificado trouxe a vida eterna ao alcance da humanidade perdida. Cristo foi levantado na cruz e todo aquele que olhar para ele com fé poderá ser salvo. A verdade diante de nós, meus irmãos, é a pedra fundamental da religião cristã. A morte de Cristo é a vida do cristão. A cruz de Cristo é o título do cristão para o céu. Cristo levantado e exposto à vergonha no Calvário é a escada pela qual os cristãos entram no Santo dos Santos e finalmente chegam à glória. É verdade que somos pecadores, mas Cristo sofreu por nós. É verdade que nós merecemos a morte, mas Cristo morreu por nós. É verdade que nós somos devedores culpados,
mas Cristo pagou nossa dívida com seu próprio sangue. Este é o verdadeiro evangelho. Estas são as boas novas. Nisso nós devemos confiar enquanto nós vivermos. A isso devemos nos apegar quando morrermos. Cristo foi levantado na cruz e abriu as portas do céu para todos os crentes. Em quarto lugar, esses versículos nos mostram também o meio pelo qual os benefícios da morte de Cristo se tornam nossos. Esse meio é simplesmente colocar fé e confiança em Cristo. Fé é o mesmo que crer. Por 3 vezes, o nosso Senhor repete essa gloriosa verdade a Nicodemos. Por 2 vezes, Jesus proclama que todo aquele que crê não perecerá. E em uma vez, Jesus disse assim: quem crê no Filho de Deus não é condenado. A fé no Senhor Jesus é a chave da salvação. Quem a possui, tem a vida eterna. Quem não a possui, não tem a vida eterna. Nada além dessa fé é necessário para a nossa completa justificação. Por outro lado, nada, exceto essa fé, nos dará participação em Cristo. Nós podemos jejuar e lamentar pelos nossos pecados. Podemos fazer muitas coisas corretas, praticar ritos religiosos e dar todos os nossos bens para alimentar os pobres. E ainda assim, permanecermos sem perdão e perdermos as nossas almas. Mas se simplesmente nos achegarmos a Cristo como pecadores culpados e crermos nele, nossos pecados serão imediatamente perdoados e nossas iniquidades serão completamente removidas. Sem fé, meus irmãos, não há salvação. Mas por meio da fé em Jesus, o mais vil pecador pode ser salvo. Se quisermos ter uma consciência tranquila em nossa fé, devemos garantir que nossa compreensão da fé salvadora seja clara e distinta. Devemos tomar cuidado para não supor que a fé justificadora seja algo além da simples confiança de um pecador no Salvador. Essa fé é como o aperto desesperado de um homem que está se afogando na mão estendida que busca resgatá-lo. Devemos evitar misturar qualquer outra coisa com a fé quando o assunto é a justificação. Aqui nós devemos sempre nos lembrar que a fé se sustenta por si mesma. Sem dúvida, um homem justificado será sempre um homem santo. A verdadeira fé será sempre acompanhada por uma vida piedosa. Só que aquilo que dá salvação em Cristo a um homem não é sua conduta, mas a sua fé. Se nós quisermos saber se nossa fé é genuína, nós devemos nos perguntar como estamos vivendo. Agora, se quisermos saber se somos justificados por Cristo, a pergunta é outra. E há apenas uma pergunta a ser feita: cremos em Jesus como Salvador e Senhor? Por fim, esses versículos nos mostram também a verdadeira causa da perdição da alma humana. Nosso Senhor disse a Nicodemos: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As palavras colocadas diante de nós formam uma conclusão apropriada para as gloriosas boas novas que acabamos de considerar. Essas palavras nos mostram que não há qualquer injustiça em Deus na condenação dos pecadores. Elas mostram de maneira simples e inconfundível que, embora a salvação do homem seja inteiramente obra de Deus, a ruína do homem, caso ele se perca, será inteiramente responsabilidade sua. Ele colherá o fruto daquilo que ele semeou. A doutrina aqui exposta deve ser cuidadosamente lembrada, meus irmãos. Não há nenhuma relutância da parte de Deus em receber qualquer pecador, por mais grave que sejam seus pecados. Deus enviou luz ao mundo, e se o homem não quiser vir para a luz, a culpa será inteiramente dele. O seu sangue estará sobre a sua própria cabeça se ele arruinar a sua alma. A responsabilidade será inteiramente sua se ele perder o céu. Sua miséria eterna será o resultado da sua própria escolha. A sua destruição será obra de suas próprias mãos. Deus o amou e estava disposto a salvá-lo, mas ele amou mais as trevas e, portanto, as trevas serão a sua porção eterna. Ele não quis vir a Cristo e, por isso, não pôde ter vida. As verdades, então, que temos considerado nesse texto são profundamente sérias e solenes. Será que nós vivemos como se realmente acreditássemos nessas verdades? A salvação pela morte de Cristo está próxima de nós hoje. Será que pela fé nós já abraçamos a morte de Cristo e a tornamos nossa?
que você jamais se descanse até que conheça Cristo como seu próprio Salvador. Olhe para Ele sem demora, em busca de perdão e de paz, se você ainda não fez isso. Se você já crê em Cristo, que você continue crendo nele cada vez mais.